Queridos irmãos, hoje é domingo e estou aqui em Roma para poder visitar a nossa fraternidade aqui com toda a felicidade, todas as missões, tudo aquilo que se faz, mas também toda a intercessão no coração da igreja, por todas as intercessões da própria igreja e do mundo. Aqui continua-se a sentir muito esse peso da guerra na Ucrânia e toda a intercessão, todas as ajudas, o clamor dos cristãos para que esta guerra pare. Então pedimos que todos nos unamos de verdade a essa intercessão. E hoje na nossa Lexio Divina começamos com o nosso livro de vida sobre a pedagogia de Jesus. É o número 103 no livro de vida e diz assim: é claro que somos acompanhados pelo próprio Jesus, no seu olhar de amor por cada uma das suas ovelhas. Nós vemos isso particularmente no relato dos peregrinos de Emaús. Toda a pedagogia, descrição e paciência de Jesus são descritas a cada um de nós para acompanhar, guiar e fazer voltar os seus discípulos para o caminho de Deus e da igreja. Jesus se aproxima, se junta a eles e num primeiro momento até caminha com eles em sentido contrário, escuta e busca compreendê-los. Depois, ele entra nas suas questões, faz com que eles as verbalizem, passando-se por um tolo. Em seguida, dá-lhes a palavra de Deus para iluminar a sua história. Chegando a Emaús, fica com eles até a refeição, quando enfim traz-lhes de volta ao sacramento. Ele se retira então muito discretamente. Agora eles estão postos de novo na boa direção para Jerusalém, até a sede de outrora da Igreja Apostólica. Vemos aqui em Jesus o modelo do acompanhamento bem-sucedido. João 2,25, Jesus não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. O Senhor transpassa os nossos pensamentos e os nossos corações. Cristo, Redentor do homem, revela-nos a nós mesmos pelo seu olhar de amor. Uma palavra disse o Pai, que foi o seu Filho, nos diz São João da Cruz nos seus escritos espirituais. Então é muito impressionante perceber que é o próprio Jesus que nos acompanha e que ele nos acompanha de verdade, indo ao nosso lado, percorrendo os nossos passos, como agora no caso dessa guerra, ele acompanha esse mundo que vai em sentido contrário, não abandonando seus filhos, mas tentando trazê-los para o caminho de Jerusalém, o caminho da vida eterna, o caminho da plenitude de felicidade. E o acompanhador deve também percorrer e aceitar percorrer esse caminho, de acompanhar a pessoa em todos os processos de amadurecimento, às vezes fazendo o mesmo caminho contrário da sua vocação, às vezes tendo atitudes que vão contra o seu chamado, contra a sua identidade cristã, mas acompanhar, não abandonar a pessoa em todos os seus processos, ir até o fim com ela, para depois trazê-la de volta para Jerusalém. Aceitemos esse tempo de paciência, de luta, de dores de parto de cada um de nós. Aceitemos que Jesus faça isso com cada um de nós, aceitemos a pedagogia de Jesus para a nossa vida, mas também aceitemos ser instrumentos da pedagogia de Jesus para as almas, para as nações, para o mundo, para que possamos trazer de volta com a pedagogia, com o estilo de Jesus, que é um estilo pastoral que acompanha, que não julga, que não recrimina, mas que traz de volta para Jerusalém. Jesus conhece o que existe no coração do homem, não só no seu pecado, mas mais profundamente Jesus conhece aquilo que habita a essência do coração do homem. Hoje, a primeira leitura, Gênesis 15, vai justamente nos ensinar a perceber aquilo que tem dentro do coração do homem, fazendo com que ele ergue os seus olhos para o céu. Deus o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e lhe foi tido conta por justiça. Ele lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair do Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Abraão respondeu: meu Senhor, como saberei que hei de possuí-la? E ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou-os,
cada metade em face da outra. Entretanto não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abraão, e eis que foi tomado de grande pavor. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. E naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: a tua posteridade dará esta terra, no rio do Egito até o grande rio, o rio Éufrates. Que bonita essa passagem na vida de Abrão, que é a vida de cada um de nós, em que o Senhor nos faz e fez Abraão olhar para o céu e ver as estrelas do céu e contá-las. Isto é, Deus fez com que Abraão saísse dessas realidades terrenas, da contemplação apenas das realidades terrenas, para que enxergasse mais longe, enxergasse com olhos de eternidade. E Abraão, ao obedecer a Deus a esta ordem, se apercebe que ele é chamado a uma beleza, a uma grandeza que ultrapassa e teme. Como saberei eu que tudo isso vai me acontecer? Como saberei eu que sou chamado a essa fecundidade que me ultrapassa, que vai além das estrelas? Como saberei eu? Como poderei eu confiar? E o Senhor vai lhe dar um sinal, que é um sinal da época, que é o sinal do fogo que passa entre dois animais divididos. Então era a forma de assinarem um contrato, de assinarem uma aliança, e ele faz esse ritual para que Abraão compreenda na sua linguagem, compreenda naquilo que ele entende. Deus usa a linguagem que Abraão entende para lhe mostrar: sim, eu vou selar uma aliança contigo, um pacto eterno. Sim, se aceitares olhar para além das realidades terrestres, se aceitares olhar para o céu, eu farei um pacto contigo. Salmo 26, o Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Ouve, Senhor, o meu grito, o grito do meu apelo, e tem piedade de mim e responde-me. Meu coração te diz a teu respeito, procura a sua face. É a tua face, Senhor, que eu procuro, não me escondas a tua face. Não afastes do o teu servo com ira, tu és o meu socorro. Não me deixes, não me abandones, meu Deus Salvador. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e ser firme. Fortalece o teu coração e espera no Senhor. Não só o Senhor nos chama a elevar hoje os nossos olhos e olhar as estrelas, mas também a esperar com firmeza no Senhor, a esperar na sua aliança, a esperar no seu socorro, a esperar na sua fortaleza. Ou seja, somos chamados a uma grandeza, uma vocação que nos ultrapassa, uma fecundidade espiritual que nos ultrapassa, mas não vamos fazer isso com as nossas próprias forças. Somos chamados a contar com o Senhor, nosso Deus e Salvador. Filipenses 3, 17 a 4:1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a destruição, o seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas toda a nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando no seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Que palavra tão terna hoje que nós recebemos da boca de São Paulo, que fala a sua comunidade de Filipos, mas que podemos também apropriá-la para nós. Somos chamados a ser irmãos amados, queridos, minha alegria e coroa. É assim que Deus nos vê, é assim que São Paulo nos exorta a permanecermos nessa consciência da nossa eleição, nessa consciência
da predileção de Deus pelas nossas vidas e somos chamados a não ser inimigos da cruz, e São Paulo aqui está com o seu coração dilacerado, porque percebe que muitos daqueles que ele evangelizou vão agora escolher como ídolos os alimentos, isto é, as paixões, os prazeres, e se tornam inimigos da cruz. Ao contrário, somos chamados a viver como cidadãos do céu. A vossa cidade está nos céus. O mesmo sentido do livro do Gênesis, em que o Senhor dizia: levanta os olhos e olha as estrelas do céu. Somos chamados a viver com a certeza de que esse mundo é passageiro e que devemos nos comportar não como inimigos da cruz, foge essa expressão, não como inimigos que não aceitam os sacrifícios que a cruz nos propõe, não como inimigos que não aceitam as renúncias que a cruz nos propõe, mas inimigos da cruz não devemos ser, mas devemos ser verdadeiramente cidadãos dos céus. A vossa cidade está nos céus. Então aceitemos viver como cidadãos dos céus, aceitamos viver nessa alegria, nessa glória, nessa esperança, nessa expectativa, porque somos verdadeiramente a alegria e a coroa do Senhor. Somos chamados a ser bem amados e queridos do Senhor. E hoje, Lucas 9, 28 a 36, um momento da transfiguração, um momento em que vamos escutar e ver a intimidade à qual o Senhor quer levar os seus amigos, os seus três, os seus prediletos, os seus mais íntimos, que é uma intimidade de ser testemunha da predileção do Pai pelo Filho, no qual nós também devemos adentrar. Tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversaram com ele, entre Moisés e Elias, e aparecendo envoltos em glória, falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. E ao despertaram, viram sua glória e os seus 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com a sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. E ao ressoar esta voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Esse momento tão bonito da transfiguração é um momento em que participamos de uma grande intimidade entre o Pai e Jesus, Jesus e o Pai. Tive a alegria de, com a comunidade Sementes do Verbo, uma das peregrinações que fizemos à Terra Santa, de poder rezar nesse lugar da transfiguração. É um lugar, uma montanha em volta de silêncio e em volta dessa presença de Deus que se manifesta, que se revela ao seu Filho e do qual os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, são os primeiras testemunhas. Rezemos hoje pelos nossos 3 padres, Padre Pedro, Padre Tiago e Padre João. Rezemos também por cada um de nós que é chamado a escutar essa aliança de amor entre o Pai e o Filho, mas não só escutar, mas a viver dessa aliança de amor. Somos chamados a nos deixar transfigurar e a viver uma vida que vai além das nossas preocupações do dia a dia, uma vida digna dos céus. E hoje São Leão Magno vai nos dar essa explicação de que por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus Cristo. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo fez resplandecer o seu corpo semelhante ao de todos os homens, que o seu rosto se tornou brilhante como o sol e as suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade desta transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada
não abalasse a fé daqueles que tinham sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. Tão bonito que o peso da cruz não nos faça abalar a fé, mas ao contrário, que permanecemos nessa contemplação da transfiguração, nessa contemplação do céu, nessa contemplação da aliança que nos aguarda. Um santo domingo, e agora vou para celebrar a missa em São Pedro e ter esse momento bonito do Ângelus, em que escutamos a palavra do Santo Padre. E acredite, em todos os lugares santos desta Roma, cidade eterna, eu carrego a sua intenção, carrego a sua oração, carrego a sua vocação para que nunca, nunca, nunca nos tornemos inimigos da cruz, mas ao contrário, habitantes do céu, capazes de viver uma vida plena, uma vida de fecundidade. Que Deus abençoe toda a nossa família espiritual e obrigado por todas as orações pelo nosso Conselho Geral. Foi um momento de muita unidade, de muita beleza, de muita escuta. Obrigado por todos aqueles que rezam, pela intercessão, que intercedem pela nossa família espiritual, por todas a fecundidade, por tudo aquilo que se vive, mas também por tudo aquilo que podemos sofrer ao acompanhar as almas. Que Deus seja louvado, que Deus seja agradecido e você também por toda a sua intercessão pela obra de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo domingo.